Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin caindo, altcoin se sustentando. Será que a gente tem diante de nós oportunidades de compra? Chuva, tempestade, vem aí, mas tempestade é momento de aproveitar. Será que estamos indo numa barca furada ou o mercado todo vai inverter? Ou está apenas corrigindo? Lembra que tivemos o fechamento da semana com um martelo de força compradora? Será que isso aqui é só uma correçãozinha leve? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então, fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que nós vamos analisar diversos ativos que você pediu, ativos que você pediu no último vídeo. Mas para que eu faça mais e mais análises, principalmente amanhã, eu peço a você, deixa nos comentários aquele ativo que você quer que eu avalie para fazermos uma análise do zero. Comentários estão abertos para você comentar, para você colocar o ativo que você quer, de fato, uma avaliação. Bom, o que está acontecendo com o Bitcoin? Oh meu Deus, o Bitcoin está caindo e perdendo a área de retração de Fibonacci em 38,2. O que poderia indicar uma bandeira de alta e nos levar a uma valorização muito mais rápida. Será que agora já era? Vamos aos 50, aos 40, aos 30? Será que é momento de simplesmente fazer o sell em May, vender em maio e voltar em agosto? Bom, eu posso responder por mim. E de maneira nenhuma eu vou vender em May, vou vender em maio e voltar apenas em agosto. Por quê? Porque a gente tem, sim, ótimas oportunidades diante dos nossos olhos. O Bitcoin, ele está, sim, tendo uma correção. Mas não é um atestado de que vamos abaixo, de que vamos aos 50, aos 45, aos 40. Luan, esta possibilidade existe? Possibilidade sempre existe, mas probabilidade é menor. A gente vem avaliando e vem estudando exatamente o que está acontecendo no mercado. E sim, estamos diante de um pullback depois do movimento de valorização e recuperação que nós tivemos na semana passada. A gente teve uma recuperação em V e é natural que a gente busque testar este fundo e criar um fundo ascendente para aí sim ter uma movimentação de alta. Luan, qual seria o melhor ponto? Disparado, 62 mil dólares era o melhor ponto. Ele cruzou este ponto. Isso quer dizer que vamos abaixo? Mais uma vez, não. A minha visão é de que sim, a gente pode testar estas áreas, 59, 60 mil dólares e ter um pullback. É o mais plausível uma vez que a gente perde esta área. Inclusive a gente pode dar um susto nos compradores, perde momentaneamente e recupera esta área de 59 mil dólares. Seria plausível, seria esperado. Agora, o que acontece se a gente perder esta área? Se a gente perder essa área, voltar a testar aqui e fizer um pivô de baixa, aí sim, 50 mil dólares, 52 mil dólares na verdade, acabam por ser válidos e podem ser alcançados. Então a gente tem ainda muito movimento para acontecer, para que os cavaleiros do Apocalipse saiam de fato de suas cavernas e comemorem. Neste momento, a gente está diante de uma correção, sim, saudável. É uma correção saudável e a gente pode inclusive formar um ombro, cabeça, ombro do lado direito. Ombro, cabeça, ombro do lado direito e, de fato, ter um movimento de valorização. Temos, sim, um mercado saudável. Temos, sim, um mercado em áreas muito críticas, tanto do RSI quanto do RSI estocástico. E eu, tendo total transparência e sinceridade com você, não vejo este movimento como um movimento de já era bull market, como muita gente já voltou a falar e vai falar ainda mais. Eu vejo este tipo de movimento
como uma oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de quem ficou de fora, quem não comprou nestas áreas, quem ficou totalmente de fora realmente, aproveitar para comprar um fundo ascendente, com stop abaixo do último ponto. Para mim, é sim uma possibilidade. Você tem que definir se é ou não a sua possibilidade. Mas lembre-se sempre, independente do movimento que o mercado fizer, você tem que ter um plano de ação, um plano de trade pronto. Então, tem um plano de trade para uma eventualidade. Não interessa o que vai acontecer. Se o mercado fizer esse movimento, você está preparado? Se você não estiver preparado, você está errado. E você, em algum momento, vai ser pego desprevenido e vai perder muito dinheiro. Então, se você não está preparado para o pior cenário, você está correndo risco desnecessário. Então se prepare para todos os cenários. Cenário de fundo ascendente, cenário de pivô de baixa e busca por áreas inferiores e, é claro, pelo cenário de short squeeze, de valorização agressiva. Este é o movimento mais correto a se fazer. Você não é torcedor. Você não vai ficar, meu Deus, me ajude para que este movimento aconteça. Lembre-se disso. Não adianta torcer, não adianta rezar. O mercado é soberano, portanto, respeite-o e tenha o seu plano de trade pronto. Agora, sem mais delongas, vamos falar de altcoins e do que está acontecendo com as altcoins. A gente está vendo o Bitcoin cair, certo? E as altcoins? O que está acontecendo com elas? A dominância está caindo, fazendo com que o Total 3 se sustente. Se o Total 3 está se sustentando, a dominância do Bitcoin está caindo. Foi exatamente o cenário que nós vimos quando o Bitcoin mergulhou. Então a gente tem aqui uma possibilidade interessante. Se o Bitcoin continuar em queda, pode ser que pare aqui, que venha até aqui, já que a gente tem uma cunha descendente, ou ele pode até buscar uma área inferior, 52 mil dólares. Se este movimento acontece com a dominância caindo, e a dominância está caindo 0,5% neste exato momento, o Total 3 ele se mantém resiliente, ele se mantém forte, e quando o Bitcoin voltar a subir, isso aqui acontece. Então, peraí, me parece que investir em altcoins neste momento está sendo mais interessante. Por quê? Porque a dominância está caindo. Conforme o Bitcoin cai, conforme o Bitcoin mergulha, quando ele dá aquela porrada para baixo, o que está acontecendo? A dominância está caindo. E este cenário pode se repetir, levando até, e a gente vem falando sobre isso, levando até o rompimento deste padrão de cunha ascendente para baixo. É o normal de acontecer. E se isso acontece, força nas altcoins. Então, neste momento, é mais interessante investir nas altcoins. E é claro que eu separei várias delas para você. Vamos analisar juntos, sem enrolação. Só que eu vou enrolar um pouquinho antes. Para te convidar a participar do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito, é onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão de qualidade para que você possa lucrar. O link está na descrição do vídeo, é gratuito. Agora, se você quer saber exatamente o que eu estou fazendo nesse momento de incerteza, caramba, o Bitcoin está caindo, as altcoins estão se segurando, será que é o momento de comprar? Será que é o momento de comprar um alfa, uma gema, um ativo mais consolidado? Vamos comprar inteligência artificial? Sim, não? O Render estava subindo, agora a Render está corrigindo. Será que é um bom ponto de compra? Você quer ter acesso a 100% do que eu estou fazendo? Minhas compras, vendas, rebalanceamento de carteira, trades. O seu lugar é no grupo Prêmio, grupo do desafio. 2 grupos que você tem acesso a tudo que eu faço, tem acesso ao porquê e tem acesso ao como. Eu mostro 100%, além de mostrar as minhas estratégias. Estratégias por trás das minhas operações. Você tem suporte 1 para 1 comigo e diversas aulas para te dar base. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito menos no plano vitalício.
Quer saber mais? Entra no nosso grupo geral. Geral, link tá na descrição do vídeo, mais uma vez. Vai na última mensagem no @oficial_luanfx, clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações para participar dos grupos. Agora vamos falar dos ativos. Primeiro ativo pedido, Celestia. Olha a porrada que Celestia tomou. Tomou uma porrada de 65%. Eu comprei Celestia neste candle de medo. Aumentei um pouquinho a minha exposição e eu enxergo sim que a gente está numa área de suporte muito importante para Celestia, que vem formando o seu padrão de baixa e uma vez que romper, é natural que a gente volte a este ponto. E Celestia tem o seguinte, Celestia tem um ponto crítico que foi formado, que foi a base de preço mensal, quando o RSI do gráfico diário bateu em sobrevenda. A gente tem o RSI aqui, ele bateu em sobrevenda extrema aqui e formou a base de preço mensal. Não por uma coincidência, você vai ver isso em diversos ativos, não por uma coincidência, este foi o fundo do medo, o fundo formado em muitas altcoins, quando tivemos o conflito no Oriente Médio. Semanas atrás, quase um mês atrás. O tempo está passando rápido e quem se posiciona da forma correta no medo acaba se posicionando muito bem. Pois temos em Celestia uma área de suporte muito grande. E seguimos neste movimento. Força, rejeição, força, martelo de força. Mais uma semana em movimentação de baixa, pelo menos por enquanto. Mas você tem uma área de suporte muito clara. É a área de $7,30. Essa é uma área de suporte que, enquanto se mantiver, vai manter este ativo, este projeto extremamente saudável. Então aqui você tem uma área de buy zone que acaba sendo interessante. Compra, stop, alvo, mesmo considerando um trade, você tem um risco e retorno de 5-1. Perda de 25 para um ganho de 100, não 25, 24,5 para um potencial ganho de 123%. É um risco e retorno de 5-1. Se você está confortável com o risco, você tem aí o potencial retorno à sua frente, que acaba sendo extremamente interessante, no meu humilde ponto de vista. E lembre-se, este é um padrão que normalmente rompe para baixo, te puxa no diário aqui, e nós temos um padrão de cunha descendente. Podemos considerar uma cunha descendente, ou até um canal de baixa, padrão que rompe para cima. Então a gente tem, sim, em Celestia, um padrão que tem rompimento para cima. Correção, base de preço. Temos divergência, vamos ver se temos divergência, algum tipo de divergência. Temos uma divergência de alta aqui no RSI, mas, no geral, meu amigo e minha amiga, para mim, Celestia segue muito saudável, porque a sua base de preço mensal até o movimento de valorização que iniciou um pullback foi de 68%. É muito difícil, depois que a gente tem uma valorização pós-formação de base de preço, é muito difícil que a gente perca esses fundos. E, normalmente, quando a gente tem este movimento aqui, uma recuperação muito grande, e a gente volta para formar uma base de preço nova, um fundo ascendente, normalmente a gente tem este movimento de continuidade de alta e confirmação deste fundo como uma base de preço claríssima. E é uma base de preço claríssima, por quê? Fundo do medo com base mensal. Então, a gente tem um casamento interessante. Tal. Nossa, tá ruim tal, viu? Olha, gente, ele teve um fundo, vamos lá. Existe esperança para tal.
formou um fundo, topo, fundo ascendente. O que é necessário para que tal fique interessante? Na minha humilde opinião, é isso aqui, ó. Então, quando você pensar em pedir tal aqui, pense nisto. Se tal não romper, e eu vou deixar isso aqui marcado, não romper $488, não tem valorização para tal. Ele precisa romper, voltar a testar e, de fato, ter uma aceleração. Mas só o fato de romper já levaria a um pivô de alta, o que pode acelerar o movimento, aí sim, para tal. Mas $488 é o ponto. Tá dentro. Suporte mais importante que não pode ser perdido é a área de $340. Você que está de fora, existe oportunidade depois dos $488. É isso. M-Box. M-Box está fundo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, está lateralizando no semanal, super saudável ainda, porque mantém acima do fundo do medo, formou um topo, fundo ascendente, melhor cenário seria confirmar este rompimento com pivô de alta, para aí sim a gente ter uma aceleração. Tudo vai depender, no final das contas, mesmo com a dominância está caindo, o Bitcoin está lateralizando. Se o Bitcoin resolver cair, presta atenção no que eu falo para você. Se o Bitcoin resolver cair, for para $50 mil, mesmo com a dominância em queda, a gente pode ter quedas de 10, 15, 20%. Se for um ativo fraco de altíssimo risco, 30, 40%. Então coloca isso no teu plano. Não adianta vir depois falar, porque eu comprei o mercado, toda vez que eu compro, ele cai, eu não entendo. Você tem que abraçar o risco. E se você está investindo, qual que é a única obrigação que você tem? Primeiro, ser responsável pelos seus investimentos. E aí como é que você faz? Você estuda o projeto que você vai investir, você estuda o setor que está este projeto, você usa uma boa gestão e mantém uma carteira equilibrada. Não uma carteira cheia de meme coins esperando que você seja o próximo usuário do Twitter que com $200 fez $200 milhões. Vamos investir com os pés no chão e lembrar que a gente está aqui em um mercado de risco, altíssimo risco. Então é importante que você esteja sempre vigilante com a construção gráfica, você entenda os pontos mais críticos. Exemplo, M-Box. Ponto crítico para seguirmos em mais valorização, 0,3960, 0,40. E o ponto mais crítico para M-Box mergulhar, buscar petróleo lá embaixo, 0,27. Se perder 0,27, não interessa o que aconteça, vai sim buscar a área de 0,20. Não tem o que fugir, não tem o que fazer. Então você tem que calcular todos os seus investimentos em M-Box, considerando isso. Mas por que você vai investir em M-Box? Só porque tem um desenho bonitinho e porque eu estou analisando ou porque eu eventualmente comprei? Ou você vai de fato fazer sua diligência? Invista, aproveita esse momento. Sendo bem sincero, meu óculos está caindo. Aproveita esse momento para quê? Aproveita esse momento lateral e olha só quanto tempo você já está tendo de oportunidade. 65 dias, mais de 2 meses. Aproveita esse momento para estudar os projetos que você está de olho. Pô, M-Box é um projeto legal, ele tem uma construção legal. Tá, ele faz o quê? Ele está em que setor? Por que ele é legal? Por que ele não é legal? O que ele faz que te chama a atenção ou que entrega valor? Qual que é o setor que ele está? Você começa a estudar, vai demorar 1 hora em um projeto.
Daqui a pouco você vai demorar 45 minutos. Daqui a pouco você vai demorar 15 minutos. Em outros projetos você vai bater o olho e falar, isso é lixo, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E aí você gasta um tempo que, quer dizer, você não é um gasto, é um investimento. Você investe o seu tempo em bons ativos e aí acaba fazendo o quê? Dando risada lá na frente. E quando o mercado cai, você faz o quê? Você compra. Você não vende no medo. Por quê? Porque você sabe exatamente o que você está comprando. Olha só. Plim! Que maravilha. Este cara é um gênio. Deu para entender? Como você se torna um gênio? Através do estudo. Gasta o seu tempo em busca de conhecer esses projetos, que faz toda a diferença. MBOX, super saudável, não perdeu fundos, está em uma correção no semanal. Pode ser o que for aqui no diário. Oh, meu Deus, ele foi, ele voltou, ele foi, ele voltou. Não está acontecendo nada. Certo? Não está acontecendo nada. Para quem, e eu acredito que eu estou falando para 99,9% das pessoas, para quem não vive do mercado, dá uma olhada no semanal. Foca no semanal. Sabe por quê? Porque o resto é barulho. Foca no semanal no Bitcoin. Olha só, vou facilitar a vida. 65.500 e 56.500. Essas são áreas que você tem que ficar de olho. Acabou. O resto é barulho, o resto é conversa, o resto, para você, não importa. Porque você vai ficar o tempo inteiro. Ah, mas eu não preciso te ver então, Luan. Se você tiver tempo, você sempre vai ter atualização mais on time. Eu vou te trazer sempre conteúdo. Eu sempre vou te trazer altcoins, sempre vou te trazer alertas. Mas preocupação? Por que você vai ficar se preocupando com um negócio que ele está lateralizando? Qual que é a questão? E outra, você que trabalha das 6 da manhã às 8 da noite, chega em casa às 10 horas da noite, vai ficar fazendo trade? Você não vai fazer trade. Day trade, você não vai fazer. Sabe o que eu faço? E olha que eu tenho 24 horas por dia para ver o mercado. Swing trade. Por quê? Porque swing trade traz menos dor de cabeça e permite que você ganhe a favor do prazo. Você faz o trabalho e o mercado trabalha para você. Tá bom, já falei bastante. Luan, você não está analisando, você só está blá 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 falando. Desculpa. Assim, tem certas coisas que eu tenho que alertar você, mesmo que você não esteja dentro do meu grupo Premium. No meu grupo Premium no desafio, eu pego na mão e sempre vou falar diretamente com você, quanto ao seu problema, quanto à sua questão. Faz muita diferença. É uma mentoria. Sim, é uma mentoria que custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual. É brincadeira, tá? Não vou fazer mais jabá, mas é isso. MBOX super saudável. Zilliqa, pessoal, Zilliqa se mantém saudável acima desta área. Gosto do projeto, tá acumulando, tá sofrendo como todos os outros projetos estão sofrendo com essa movimentação lateral. A gente está vendo, sim, fundo topo, fundo ascendente. Deixa eu aumentar isso aqui. Não considero perda. Ah, está perdendo a cunha, nem nada do gênero, porque a gente está no semanal. E a gente está respeitando muito esta LTB. Então, para mim, o mercado está extremamente saudável em acumulação depois de uma queda livre. Base de preço, fundo do medo, essa base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda. A gente tem o estocástico praticamente cruzando as médias. Quando a gente tem o cruzamento das médias, a gente tem uma mega aceleração. E isso não vale apenas para Zilliqa ou para MBOX. Isso vale para 98% dos ativos. E aí você busca os bons ativos, você vai começar a ver que tem muita opção. Secret. Eu também estou achando muito saudável. Teve toda uma correção, não perdeu os fundos, está sustentando acima desta LTB e, vamos lá, cruzamento das médias. Formou base de preço no diário?
formou base de preço no diário. Olha só. Inclusive, no diário, a gente teve, se eu apagar isso aqui, ó, a gente teve uma divergência bullish. Olha só. Fundos mais fundos com fundos mais altos. Divergência bullish para Secret. E é óbvio, bom projeto interessante, que está muito próximo das suas mínimas. É óbvio, tem que sustentar 0,34. Para mim interessante. A Evo, meu Deus do céu. Aí é que é diferente. Ainda bem que eu não tenho esse projeto, hein? Meus pêsames para quem tem. Olha, vou até me arrumar aqui. Não vejo salvação. A gente tinha um suporte, eu não sei em que momento que eu desenhei este suporte aqui. Agora a gente tem uma resistência clara aqui. Um suporte claro aqui. Tá? Então, seguinte. Primeiro sinal de vamos subir. Tem que ser isso aqui, ó. Se recuperar aqui. Pivô de alta. Então ele tem que romper isso daqui, romper essa área de 1,52, obviamente romper 1,35, 1,52, voltar para teste, romper novamente este topo que for formado, e aí sim a gente tem possibilidade de valorização em Aevo. Se não, esquece. Pendle, olha só, olha no diário. A gente formou um fundo, topo, fundo ascendente, sendo formado acima de 4 dólares, é um fundo ascendente, e este fundo ascendente, se confirmar no Bitcoin, pode ser que confirme também em Pendle, mega projeto, não dá para a gente falar que não está em uma tendência claríssima de alta, inclusive levou o Pendle para uma área de Golden Pocket, a área de retração de Fibonacci. Fica atento, porque qualquer movimentação que nos leve a aproximar deste ponto de 4 dólares pode ser a última oportunidade de se comprar Pendle barato. ADA, acumulando. Não tenho o que falar, está acumulando. Enquanto se mantiver acima de 0,3980, está muito saudável. Obviamente, você está fora, aguarda um pivô de alta. Mas eu não sei quem ainda é corajoso de comprar Cardano nesse mercado. TRVL, já me pediram análise, tá lutando aqui, ó, lutando, segue também numa acumulação, uma vez que romper essa área aqui, fica bacana. Enquanto isso não se romper, a gente vai ficar neste movimento lateral dentro deste padrão de cunha ascendente e LTB que não foi rompida. Lembra o que acontece quando a gente tem rompimentos de LTB? É aquele movimento explosivo. TRVL está dentro de um projeto considerado gema e está nos setores corretos. Então pode ficar bem interessante. Dê uma estudada. GT AI, outro projetinho gema, inteligência artificial. Opa, tem algo interessante aqui, tá? A gente está vendo um possível ombro, cabeça, ombro inverso. Olha só, ombro, cabeça, ombro inverso se formando. Interessante. Vale a pena você ficar de olho. Quem tem um perfil mais agressivo pode fazer um DCA aqui, stop abaixo desta área. Se for investimento, obviamente você não vai colocar stop. Você não precisa colocar stop em investimento, porque é meio que contra-intuitivo. Já que você está investindo, subentende que você sabe exatamente no que você está investindo. Agora, você é um investidor mais conservador, aguarda a confirmação rompendo pelo menos 2,29, 2,30, aí sim você pode considerar uma compra. Eu gosto do projeto, é uma gema e tem um potencial bem bacana. O projeto é legal, dê uma estudada, você aí que está de olho. KSM, bom, zero novidades para KSM, não está fazendo nada. Fundo mais importante acaba sendo 24 dólares, tem um ombro, cabeça, ombro inverso. Está muito saudável, se tiver um pivô de alta aqui, abre espaço para mais valorizações. KSM não tem o que falar,
tá muito tranquilo. NIR. NIR tá super forte, qualquer correção aqui pode ser uma ótima oportunidade para quem quer comprar NIR. Antes de NIR ir embora. Por quê? Super alfa do seu setor pode acelerar com a divulgação dos dados faturamento e lucro da NVIDIA no dia 22. A gente está no dia 8. Fica de olho aí, porque pode ser que NIR tenha uma pernada para cima. Ator. Fundo do medo acaba sendo 1,54. Enquanto se mantiver acima de 1,54, super saudável. Por quê? Porque a gente tem uma clara tendência de alta. Ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Isso aqui é tendência de alta. Não tem o que falar. Vou falar o quê? Tendência de alta. Se mantendo acima de 1,54, mega saudável. Nozana. Eu não tenho nem o que falar desse cara. Vou falar o quê? Olha isso aqui. Saiu de nada pra... Meu Deus do céu. Eu adoro esse tipo de... Eu adoro criptomoedas. Só nas criptomoedas você tem a possibilidade. Em que outro mercado? Aí o pessoal reclama de queda. Eu não peguei Nozana. Quem pegou tá riquíssimo. 92.000%. Vou repetir. Nozana fez 92.000% em exatos 142 dias. Foi 88, 90.000%. Caramba, é muito, é um absurdo. Saiu de 0,01, ou seja, de 1 centavo para quase 10 dólares. A gente vai falar o quê? Isso aqui é mercado cripto, meu amigo e minha amiga. É isso aqui. Aí o pessoal reclama de queda. Vamos lá, vamos para a Zilliqa. O pessoal reclama de queda de 50%, mas quer fazer, né? Quer fazer 90.000%. Você acha mesmo que quem comprou aqui ficou feliz com uma queda de 95%? Mesmo quem comprou aqui e perdeu 95% do valor, acabou tendo um lucro de 3.500%. Então, se é um bom projeto, é óbvio que eu estou colocando um exemplo esdrúxulo e extremo, mas se é um bom projeto e você confia nesse projeto, ele pode acabar tendo uma movimentação como essa. Pô, Luan, mas esse exemplo não faz o menor sentido. Ótimo, tem que ser extremo mesmo e fazer você discutir, conversar e pensar. Então, pense nisso. Eu não tenho que falar de Nozana. Eu, sendo extremamente sincero, eu tomaria muito cuidado. Por quê? 90.000%. Você acha que ele vai subir mais 90.000%? Não, ele pode, com certeza. Tudo bem. Como é que eu vou traçar um Fibonacci aqui? Eu vou traçar daqui? Não faz muito sentido. Está em área de 618, maravilha. Seguinte, a gente tem que puxar aqui e ser extremamente inteligente com o seguinte. A gente tem um suporte claro, 2,73, formou fundo, topo, fundo, é um W, está voltando para corrigir. Qualquer correção aqui pode abrir uma oportunidade em um fundo ascendente para a gente ver mais movimentações de alta. Se você tiver uma oportunidade em um fundo ascendente, coloque o stop abaixo do último fundo. Dê uma gordura, 3, 4, 5% desta gordura, certo? Então, você tem essa possibilidade aqui em Nozana. Mas 90.000% de novo, eu acho muito difícil. Tem outras oportunidades, tá? Olha aqui, ó. Olha o meu cursor aqui, ó. Isso aqui era uma gema. Isso aqui são gemas. LDO. LDO é outro ativo que está, como todos, sofrendo. Mas tem o seguinte. LDO tem uma resistência. Deixa eu puxar aqui. Vamos puxar aqui. Tem uma resistência aqui, ó. Uma mega resistência, tá? Eu vou ignorar isso daqui. Para mim é uma mega resistência. Só que a gente tem fundo,
fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Acabou sendo um fundo ascendente. Então a gente está numa tendência de alta. Pode não parecer, mas é uma tendência de alta. O mercado foi buscar, formou um topo e agora ele está formando o quê? No diário a gente pode até verificar. É um fundo ascendente. Então a gente tem fundo, topo descendente, está vindo formar um fundo ascendente para quem sabe iniciar este movimento. É óbvio que este movimento vai se intensificar se o Bitcoin se sustentar, se o Bitcoin tiver um movimento de alta, se a dominância continuar em baixa, se o Total 3 se recuperar, quer dizer, se o Total 3 não se recuperar não, né? Se o Total 3 tiver uma valorização, porque ele já se recuperou. Então, a gente tem aqui que ficar de olho neste cenário. Estuda LDO, ele chegou aqui. Você tem um ponto claríssimo de stop. Mesmo quem é investidor e quer trabalhar com stop, você tem pontos muito claros. Dia 13 de abril é o suporte mais claro. SDAO. A gente tem SDAO e SDAO está com uma resistência aqui. É essa a resistência. Não me agrada esse movimento e SDAO, se perder 0,57, pode ter uma correção ainda mais forte. Poderia levá-lo até a área de 0,30. Então não está tão interessante para SDAO não. Se fechar a semana abaixo dessa área e perder 0,53, o próximo alvo acaba sendo esses fundos aqui. Então você que tem SDAO, não é o meu caso, mas se eu tivesse, eu ficaria de olho no quê? Eu ficaria de olho em 0,57, 0,53 e depois, para mim, seria 0,33. Não tem muito o que fazer. Velo, não tem o que fazer, gente. Isso aqui só sobe, tá? Tá muito forte. Se tiver uma correção, tá? Não, porque ele subiu muito, não tem oportunidade. Eu comprei aqui, ó. Eu comprei aqui. Aqui. Tá bom? Então, nem sempre você compra um fundo. Isso não quer dizer que um ativo não vá subir. Mas aqui, a gente está tendo continuidade de alta. O que vai abrir de oportunidade é base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Quando acontecer, o semanal já está super esticado, pode ser que a gente tenha correções. Eu vou marcar para deixar ele monitorado. Maravilha. CKB. Ativo fechou a semana passada com uma bela de uma valorização, martelo de força. Qualquer correção usando o fundo anterior como stop é válido. ISP. Tem uma área de suporte e resistência aqui. Certo? Área de suporte e resistência, rompimento, teste, rejeição. Dia 13 de maio foi a rejeição. A gente teve fundo, topo, fundo ascendente, pivô de alta. Pivô de alta está tendo uma correção. Eu vejo que é uma área bem interessante para ele continuar, sim, a uma movimentação ainda maior de alta. Então, eu vejo que Spoliink, que é o nome do projeto, está bem saudável. SNX está mergulhando, tem que sustentar esta área aqui, 2,40. Se perder, a gente invalida este padrão de round bottom e poderá sim buscar áreas inferiores aos $2. Então fique de olho, este é o suporte mais crítico, que não pode ser perdido nesta semana e nem na próxima. 2,39, 2,40 é a área claríssima. Seguinte, tá dentro, fica de olho nessa área, tá fora, espera ele romper 3,21. Aí sim pode ser que a gente veja este movimento. Eu gosto do projeto, tá? Lina está saudável, acumulando, depois de ter sofrido uma porrada na cara, está acumulando. Para quem está de fora, espera o rompimento de 0,0090, porque é isso que vai colocar o pivô de alta no mercado, beleza? Não tem o que fazer. Matic, eu resolvi trazer Matic porque todo mundo tá pé da vida com Matic que não faz nada. Seguinte, pessoal, é isso aqui, ó. Matic é isso aqui. É isso aqui.
e eu vou colocar essa linha. Eu vou apagar toda e qualquer outra linha. Marque aí, 8 de abril. Dane-se o que aconteceu, se rompeu, se não rompeu. Se ele não romper esta área aqui, ó, não confirmar esse rompimento, já era. Matic pode perder este ponto e aí pode fazer isso aqui, ó. Isto aqui. Então fica de olho, você que tem Matic, 0,58 cents é a área de suporte mais crítica. Dusky, tá saudável, viu? Tá saudável, já tá vendo uma rejeição, teve martelo de força, o fundo mais importante é 0,28. Quem quiser se posicionar, já que é um ativo num setor que tem potencial, a gente pode acabar vendo um pivô de alta pós rompimento do 40 cents. Conservador aguarda os 40 cents serem rompidos, o mais agressivo faz o DCA e stop abaixo de 0,28. É isso que eu enxergo. O que mais? Ethereum. Ethereum está lutando para se manter acima do suporte. 2.833, 2.800. Se perder 2.800, a gente vai buscar 2.200 em Ethereum. Isso também só aconteceria se o Bitcoin buscasse áreas de 52 mil dólares. Mas vamos acompanhar a Ethereum, que somente hoje começou a acordar um pouco mais. Mas tá bem fraquinho, viu? Então, só um adendo. Ethereum precisa romper 3.330. Então, o Ethereum precisa romper 3.330. Ficou mais fraco na semana passada, enquanto o Bitcoin fechou com o martelo de força, Ethereum não fechou com o martelo de força. Fechou com rejeição. Então, Ethereum está mais fraco que o Bitcoin no geral e a gente tem que acompanhar isso de perto, principalmente quem está de olho em altcoins, porque Ethereum acaba puxando um pouco as altcoins nesse caso. BEL USDT. Nós temos BEL USDT ativo, olha, não tem. Tá em acumulação eterna, mas isso aqui, este gráfico mensal, olha isso. Não. Fique longe, se puder. Fique longe, se puder. Atom. Não tem o que fazer também, tá? A gente tem aqui, ó, uma LTB. Vou puxar essa LTB. LTB tem que romper esta LTB. Ou chegar o mais próximo dessa área aqui, porque aí você tem um risco minimizado e um retorno maximizado. Nessa área aqui, de meio de caminho, eu não vejo oportunidade. DOT tá saudável. Eu venho falando de DOT. DOT tá saudável, tá interessante e pode surpreender. Inclusive, conta de DOT 2.0, a atualização de DOT que está puxando, indo em direção ao mercado de inteligência artificial. Então, fica de olho em DOT. CHZ. CHZ, ó, ombro, cabeça, ombro, inverso. Tá fácil aqui, hein? Um negócio que a gente desenhou em fevereiro. A gente desenhou, em fevereiro, esse ombro, cabeça, ombro. Se romper essa área aqui, a gente tem uma confirmação e pode buscar 0,30, esse ombro, cabeça, ombro aqui. Fundo do medo acaba sendo 0,084. A gente se distanciou um pouco, mas fique de olho em CHZ, principalmente no rompimento desta área aqui. Vou até subir um pouco, desta área aqui de 0,15 cents. Pode ser que a gente vá buscar os 30 cents. Filecoin segue na mesma. Não tem nada de novo, tá? Nada acontece. A gente teve fundo, topo, fundo ascendente, está tendo uma movimentação de baixa, mas se a gente tiver um pivô de alta, a gente abre caminho para voltar para os 12 dólares e posteriormente lá para casa de 20 dólares, projeto que tem entrega sim. Temos GRT, ativo que teve correção, não perdeu fundos, olha que maravilha, não perdeu fundos, formou topo, fundo ascendente e agora, se passar de 0,30 cents, é pivô de alta e pode acelerar bastante. GRT é um outro ativo que está interessante, vamos deixar em vermelho. Muito interessante GRT, tá? Vale a pena você acompanhar. Luna Classic, não tem o que fazer. Fundo do medo, tá em topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Pode ficar aqui pro resto da vida. Eu não vejo oportunidade em Luna Classic. Vai ficar bem chato para você que está dentro do mesmo. O Max.
Não gosto disso aqui. Isso aqui me tira totalmente a vontade de ficar dentro do ativo. A gente está falando semanal. Olha lá, perdeu 88,6, 0,886, já era. Eu não vejo oportunidade aqui. Desculpa você que pediu o projeto. IMX, tá saudável, só não gosto desse ombro cabeça a ombro. Parece um ombro cabeça a ombro, né? Pois bem. Seguinte, se perder este suporte, que é um suporte resistência, resistência, rompimento, suporte, se perder 1,63, adiós, a gente vai buscar pontos muito mais baixos. Agora, se sustentar e romper esta areazinha aqui a gente teve um fundo, ó, se ele romper esta área aqui, a gente tem uma valorização bem interessante, pode buscar os topos lá em 3,80. Fundo, topo, fundo ascendente e agora topo descendente, mas se romper essa área, acaba ficando interessante. Eu colocaria 1,65. Se perder 1,65, adiós, vai mergulhar. Big Time, outro projeto que já valeu muito e agora está lá no fundo, está no suporte. Tá? É uma área de resistência e suporte, resistência. Já chegou a áreas bem mais elevadas, desvalorizou bastante. É um projeto de game que tem grandes CEOs, desculpa, a palavra não é CEOs, grandes executivos de Gala Games, de Decentraland dentro deste projeto. Então, tem muito hype nele, é um game interessante, pode acabar entregando uma valorização bem bacana. E, detalhe, tem um market cap muito baixo em uma área de suporte. Para quem está de olho, pode inclusive usar o risco e retorno a seu favor. Você usa o risco, posiciona abaixo de 0,14. Quem quiser pode colocar abaixo de 0,10, mas o seu potencial de valorização versus risco acaba sendo bem interessante. Só se ele voltar, nem seguir adiante, voltar para o seu topo histórico. Então, acaba sendo um risco e retorno interessante. O que eu sempre falo? Risco e retorno extremamente interessante para as altcoins agora. Por quê? Porque elas tiveram uma porrada. Então o risco para tomada dessa operação é baixo em relação ao potencial retorno. Obviamente tem que ser um bom projeto. Então a gente tem aqui uma baita de uma correção em Rose. Qual que é o risco em Rose? Você tem um risco claro em Rose. Você entra aqui. Tá? Isso aqui não é indicação de compra, fica a seu critério. Você não coloca o stop assim. O seu stop acaba sendo abaixo do fundo anterior. E o seu alvo pode ser no ponto máximo, que já daria 5-1, mais de 5-1 de retorno. Coloque para qualquer investidor, isso é um ótimo retorno. Se for um bom projeto, você pode acabar vendo o projeto voltar ao seu topo histórico. Neste caso, estamos usando como exemplo Rose, e aí a gente tem um risco-retorno de 28,5-1. É um absurdo. É um risco-retorno extremamente interessante. Mas aqui está muito claro. A gente teve o fundo, para quem é mais conservador, aguardar o que? O rompimento deste ponto aqui, 0,11, que coloca Rose em um pivô de alta e abre espaço para mais valorizações. SEI, não gosto muito deste movimento no semanal, embora esteja muito saudável. Só que ele perdeu os fundos aqui no semanal. E no diário, ele tem que fazer o seguinte, vamos ver só uma coisa. O diário formou base de preço, ou seja, o RSI diário bateu em sobrevenda e o mensal formou base de preço, o que é um bom sinal. Então no mensal a gente corrigiu, tem que sustentar e aí começa a ficar divertido para nós. Tem que sustentar? Que área? Tem que sustentar esse suporte, é o suporte mais importante, 0,41. Ele formou fundo topo, tinha formado um fundo ascendente, tá falhando, mas se você puxar pelo semanal, a gente formou um fundo topo, tá buscando um fundo ascendente,
qualquer fundo acima de 0,41 é um fundo ascendente, e aí também abre espaço para uma valorização. Quem buscar compras em SEI pode acabar tendo uma ótima oportunidade e risco-retorno nesta operação. Se a gente tiver uma correção mais agressiva, você acaba tendo um risco-retorno acima de 10:1. One, eu gosto. Você vê que ele não perdeu e nem está sofrendo absurdamente essa semana. Então, tá interessante. Eu só aguardaria o rompimento de 0,023 como um pivô de alta. Mas é um round bottom, LTB rompida, padrão explosivo de round bottom rompido. E sim, com pivô de alta pode acelerar. Para mim, super saudável. Breeze, não está acontecendo nada, tá? Fundo, topo, fundo, blá, blá, blá. Não acontece nada. Ou perde esse suporte, ou rompe esta resistência aqui. Então, vamos colocar aqui, resistência 44 ou perde 12. É um range muito grande, não me agrada nem um pouco. Algo, eu gosto de algo. Teve uma movimentação, voltou, teve rejeição. Semana passada fechou com um martelo de força, está tendo uma leve correção essa semana. Então aqui é o seguinte, investidor mais agressivo usa este fundo 0,1462 como stop e investidor mais conservador aguarda simplesmente o pivô de alta para que você tenha uma maior probabilidade deste movimento acontecer. Então pivô de alta com compra em 0,23. É uma diferença grande, mas você tem que verificar qual que é o seu perfil. Rune, caramba, tá bom, hein? Olha só, fundo ascendente, fez topo. Fundo novamente testado, não perdeu os fundos, acaba sendo fundo ascendente. E a gente está quase em um pivô de alta. Fundo, topo, fundo ascendente, pivô de alta, rompendo essa área, já pode abrir espaço para valorizações. Lembra que eu falei ontem, quanto mais ativos fizerem pivô de alta, maior a probabilidade de outros ativos no mesmo padrão também fazerem o pivô de alta e continuarem a subir? Pois bem, é isso que está acontecendo. E temos Zen sustentando e muito suporte. Precisa do quê? Rompimento de 9,60 para que tenhamos um pivô de alta e aumente a probabilidade do ativo fazer este movimento. Bitcoin fechou de forma saudável, já que a gente iniciou antes do fim do dia, sustentou 50%, acho bem plausível buscar áreas de 60%, mas a gente vai trazer essa visão amanhã. Só que, enquanto a gente vê o Bitcoin sambar, a dominância cai quando o Bitcoin cai e faz com que o total 3 se sustente. O que está me chamando a atenção para as altcoins e me leva, sim, a querer me expor nas altcoins. Peço desculpas por ter mexido no meu óculos 77 vezes neste vídeo, mas eu espero que você entenda o meu cacuete para deixar o meu olho grudado na minha tela para olhar essa tela e te passar a melhor informação. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, as minhas considerações de mercado e também os meus alertas acerca do mercado, tudo com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas, se você gostou deste vídeo de mais de 54 minutos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.